Shabbat Shalom, amigos e amigas, ouvintes da Keilat Shemin Israel. Hoje estudaremos de maneira aprofundada a Parashá Bechukotai, do ano de 5784. A Parashá Bechukotai é a Parashá de número 33 e ela se encontra em Vaikra, Levítico, capítulo 26, verso 3, e vai até o capítulo 27, verso 34. O texto base da nossa Parashá de hoje está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao verso 14, onde lemos: Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós, aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Também não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Assim sendo, amigos, tradicionalmente, antes de entrarmos nos detalhes da Parashá de hoje, que é a Parashá Bechukotai, é preciso que tenhamos determinadas ferramentas básicas para o entendimento desta Parashá, a Parashá Bechukotai, e também das demais. Vejamos o que de fato estabeleceu o Eterno Deus de Israel acerca do tema lá no início da Parashá Bereshit, que é a primeira Parashá. A gente observa que existe um sistema criacional, não somente ao observarmos a Torá, mas também as demais literaturas hebraicas e os textos rabínicos subsequentes. De acordo com o Midrash, antes de criar o universo, Hashem, o Eterno, concebeu 7 conceitos. O primeiro conceito é a Torá. Afinal, o mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. Segunda base criacional foi a Teshuvá. A Teshuvá é o retorno ao Eterno. É um ato de arrependimento, de conversão ao Eterno. E a Teshuvá foi concebida para manter a existência do mundo. Afinal, o mundo sem Teshuvá, sem retorno ao Eterno, sem arrependimento, sem conversão, inevitavelmente pereceria aos olhos do juízo do Eterno. A terceira base é o Gan Eden, ou seja, o paraíso. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para todos os íntegros, todas as pessoas justas. A quarta base é o Gehenom, que é o local de sofrimento e penitência, comumente, vulgarmente conhecido aqui como inferno. O Gehenom, o local de penitência, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado. Quinto conceito, Kisser HaKavod, o trono de glória. O trono de glória foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória do Eterno. Sexta base, o Beit HaMikdash, o lugar onde a Shekhinah, ou seja, a presença divina, repousava permanentemente, era o Beit HaMikdash. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, ou seja, a casa específica, o templo sagrado, foi concebido como uma condição para a criação. Sétimo conceito, o nome do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, do Messias. Portanto, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da iniciação, conforme aludida em Mishlei, Provérbios 8. Também temos uma referência no El Midrash disse, e essa percepção também é atestada nos comentários do Chumash Gutnik, a respeito do livro de Vaikra Levítico, na página 5, onde temos a introdução porque Deus criou a luz. E esses 7 conceitos, eles são vitais para a humanidade. E eles foram concebidos antes da criação. E existe algum correspondente na Escritura a respeito desses temas? Sim. Por exemplo, na questão do Mashiach, em Mishlei Provérbios 8, 23, lemos o seguinte: Fui apresentado ao mundo antes do começo, antes do início da terra. A respeito, por exemplo, do Kisser HaKavod, que é o trono de glória, temos Irmiyahu, capítulo 17, verso 2, onde lemos: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó eterno, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Eterno, o Adon, a fonte de águas vivas. Cura-me, Eterno, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, amigos, mais uma vez, de maneira linear, de maneira tradicional, enfatizamos esse sistema organizado e sequenciado. Obviamente, ele não é aleatório.
ele tem objetivos firmes. E esses objetivos firmes criacionais, ele apontam para como deve ser a vida do eleito. Não somente no sentido subjetivo, mas também numa ordem prática. A vida do eleito deve ser organizada e sequenciada, ela deve ter objetivos firmes. Assim sendo, vamos agora seguir para uma breve contextualização do que está acontecendo na Parashá Bechukotai. Bechukotai, ou seja, se vocês seguirem as minhas leis, é a última porção do livro de Vaikra, Levítico. Começa relacionando brevemente, inclusive guarde bem esse conceito, brevemente. Bechukotai começa relacionando brevemente algumas das bênçãos e benevolências que o povo do Eterno receberia por seguir diligentemente a Torá e cumprir as mitzvot, ou seja, os mandamentos. A porção, então, muda para o assunto que a tornou famosa. Ela começa com a seção Tochaha, ou Tocheicha, ou Tochaha, que significa advertência ou reprovação. A Tochaha se trata de versículos que contêm uma severa admoestação de Deus. Passo a passo, a Torá descreve as tragédias que acontecerão ao povo, muitas vezes em termos descritivos, detalhados, por eles terem abandonado a observância da Torá e das mitzvot, dos mandamentos, fornecendo assim uma lúgubre, uma extensa descrição daquilo que foi a nossa história até este dia. A porção Bechukotai, então, continua para falar sobre a especificação, a definição, a santificação dos presentes, das elevações voluntárias ao templo sagrado, ao Eterno, e o processo pelo qual uma pessoa pode monetariamente redimir aqueles itens especificados para seu próprio uso. O livro de Vaikra, de Levítico, conclui com uma breve discussão sobre os dízimos, incluindo uma porção que o fazendeiro deve ele próprio consumir dentro da cidade de Jerusalém, chamada Maaser Sheni. E essa introdução, amigos, essa contextualização, nos leva à parte primeira do nosso estudo aprofundado da Parashá Bechukotai de hoje. Nessa parte 1, estudaremos quais conceitos o Eterno enfatizou na Parashá Bechukotai. A Parashá Bechukotai aborda bênçãos por obedecer a lei, a Torá, os mandamentos, as mitzvot, e também maldições por desobedecer a ela. E também encontramos a forma como devem ser feitos os votos e a separação das coisas a serem elevadas para o Eterno. E nesse contexto, amigos, de bênçãos e maldições, dentro da soberania divina, dentro da Ribonut Shel Elohim, dentro da incontestável vontade de Deus, devemos atentar para aquilo que o Eterno, ele na Parashá Bechukotai trouxe de maneira breve, e que o Eterno na Parashá Bechukotai descreveu de uma maneira mais extensa. Para a gente responder essa pergunta e entendermos completamente a dinâmica que é trazida na Parashá Bechukotai, vamos aos comentários do Humash, da editora Sefer, a Torá de Moshe, na página 373. O comentário na página 373 diz respeito ao primeiro versículo do capítulo 26 de Levítico, da Parashá Bechukotai. Aliás, no terceiro versículo, que diz o seguinte: se nos meus estatutos andardes e meus preceitos guardardes e os fizerdes, darei a vós as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará o seu fruto. E assim continua o texto. O comentário nos diz o seguinte: se nos meus estatutos andardes, a palavra se estabelece uma interdependência inevitável entre o destino de Israel e sua conduta. Apesar do relacionamento antigo e especial entre o Eterno, seu povo, e o seu povo eleito, de Israel, Israel não desfruta de privilégios especiais. Suas bênçãos, as brachot, são condicionadas ao seu comportamento e ao zelo com que obedecem aos mandamentos divinos. Enquanto os minuciosos aspectos das maldições são descritos em 30 versículos, do 14 ao 43, e as bênçãos em apenas 11, é óbvio que o peso e a promessa das bênçãos são predominantes.
Não há necessidade de enumerar detalhes ao descrever o bem máximo pelo qual uma nação deve lutar. Nestes poucos versículos iniciais, através de cada bênção, a Torá descreve um modelo de vida bastante harmonioso. Guardem bem essa expressão, modelo de vida, que podemos entender como etapas a serem galgadas, onde a primeira seria a prosperidade econômica como consequência de lavrar a terra, não dependendo de importações, segurança e ausência de medo, shalom na terra, força e coragem para sobrepujar os inimigos, grande aumento populacional mediante alta taxa de natalidade, como se vê no versículo 9, por exemplo, onde o clímax é a presença de Deus entre o seu povo. Isso é atestado nos versos 11 e 13. Então, amigos, segundo constatamos na própria Torá, na própria percepção da Rabbanut, ou seja, dos sábios a respeito da Parashá Berocotai, dos primeiros versículos da Parashá Berocotai, não existe elitismo ou predileção. O que existe na realidade é a responsabilidade. Conforme uma vez foi dito pelo Mashiach Yeshua, a quem muito é dado, muito é cobrado. Geralmente lemos isso no aspecto individual da questão. Mas quando o Mashiach disse isso, ele não se referia somente ao aspecto individual, mas principalmente ao aspecto coletivo. Ou seja, como povo. Esse verso, ele indica essas palavras de Yeshua, do Mashiach Yeshua, a quem muito é dado, muito é cobrado, indica, dentre muitas coisas, a grande responsabilidade que recai no povo eleito do Eterno após a outorga da Torá, da lei divina. Após terem recebido o referencial, não é mais possível dizer que não sabiam ou que desconhecem. Até mesmo dentro do Código Brasileiro de Leis, existe uma lei que diz que ninguém se excusa, ninguém pode se omitir de cumprir a lei alegando que a desconhece. Eu não conheço, eu não sabia, me desculpa. Então, muito mais seriedade, muito mais responsabilidade recai sobre a vida daqueles que recebem os mandamentos em suas vidas. E os mandamentos, eles criam uma responsabilidade. Continuando, como se desenvolve então essa responsabilidade na vida dos eleitos do Eterno? A Guimará argumentou que, de acordo com a opinião do Rabino Meir, as seguintes palavras: se você andar nos meus estatutos, conforme se lê em Levítico 26:3, foram escritas porque, se você andar nos meus estatutos, receberá bênçãos. E inversamente, como Levítico 26:15 nos diz, e, se rejeitares os meus estatutos, receberás maldições. A Guimará raciocinou que, de acordo com a opinião do rabino Hanina ben Gamliel, precisamos de ambas as cláusulas, pois poderia passar pela mente de alguém que diria: se alguém seguir os estatutos de Deus, receberá uma bênção. Ao passo que, se alguém rejeitar os estatutos de Deus, receberá nem uma bênção, nem uma maldição. Ou seja, vai ficar por isso mesmo, segundo essa mentalidade. O versículo, portanto, nos ensina que a rejeição dos estatutos de Deus justifica uma maldição. Essa referência está no Talmud Bavli, ou seja, no Talmud babilônico, tratado Kiddushin 61b. Isso também, amigos, aponta para um outro texto da Torá que se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, onde lemos uma admoestação que diz: seleciona, pois, a vida, para que vivas. E é muito importante, é muito interessante essa dinâmica que a Torá traz. A Torá não deixa pontas soltas. Ela não diz, ao contrário do que muitos pensam: olha, vocês têm livre arbítrio, deliberem entre si, analisem as leis e escolham se vocês vão seguir ou não. A Torá, a lei divina, ela é imperativa. Seleciona, pois, a vida para que vivas. Por quê? Justamente por causa dessa
preocupação trazida na Guemará. Algum grupo ou pessoa poderia dizer: mas estava escrito lá, eu tinha escolha, eu poderia fazer uma deliberação dentro de mim, entre os meus amigos, minha sociedade. E após essa deliberação, eu poderia decidir se eu queria seguir aquilo ou não. Não é assim que a Escritura lida com a responsabilidade de cumprir os mandamentos. Obviamente, conforme trazemos de maneira linear, isso é algo que faz total sentido somente, exclusivamente na vida dos eleitos do Eterno. Os filhos das trevas, os Bnei Rocher, eles acreditam possuírem uma autonomia. Autonomos, a capacidade de, alheio a qualquer sistema externo, a capacidade de construir leis para si mesmo, parâmetros para si mesmos. Não deixe de conferir Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, verso 19. Continuando, a Guemará leu as palavras de Levítico 26, verso 37. E tropeçarão uns nos outros, para significar que um tropeçará no hatat, no pecado do outro. E a Guemará concluiu assim que todos são responsáveis uns pelos outros. Isso está em Talmud Bavli, Talmud Babilônico, em Sinédrio, capítulo 27b, Sanhedrin 27b. Da mesma forma, em outro lugar, a Guemará leu as palavras de Levítico 26, 37. E eles tropeçarão uns nos outros, para significar que, por todas as transgressões da Torá, o mundo inteiro é punido. Assim, a Guemará ensinou que todos os eleitos do Eterno são fiadores uns dos outros. Essa conclusão está em Talmud Babilônico, Talmud Bavli, Shavuot 39a. Vale um adendo, para quem não sabe ou para quem esqueceu, a Guemará, ela é o comentário da Mishnah. E a Mishnah, ela é a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral do povo do Eterno. Continuando, amigos. Os Baraita interpretaram Levítico 26, do 30 ao 35, ensinando que, como punição pela idolatria e pela falha em observar o ano sabático, Shemitah, e o Yovel, o ano de jubileu, os Yehudim, Israel, são exilados e outros vêm morar em sua terra. E uma das causas dessa idolatria está evidenciada no Tanar, em Irmiarro, Jeremias, capítulo 17, verso 2, onde lemos: assim como eles se lembram de seus filhos, assim eles se lembram de seus altares e de seus asherins, de seus postes ídolos, junto às árvores verdejantes nos altos outeiros. Ou seja, amigos, esse texto nos traz uma realidade a respeito de um saudosismo, de uma saudade, de um sentimento fraternal em relação à idolatria. O povo daquela geração, o contingente daquela geração, lembravam da Avodá Zará, do serviço estranho, da idolatria, como algo querido. Não à toa, esse texto de Irmiarro, Jeremias, traz o comparativo com filhos. Ou seja, com filhos, o texto quer dizer algo que é familiar, que vem das entranhas de alguém. E nesse texto de Jeremias, capítulo 17, verso 2, assim como eles se lembram de seus filhos, assim eles também se lembram de seus altares e de seus asherins, postes ídolos, junto às árvores verdejantes nos altos outeiros. Nesse texto, o Eterno nos indica que não basta sair de ambientes de idolatria. Todos nós temos que, invariavelmente, tirar também a idolatria de dentro de nós, da sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso coração, do altar dos nossos corações. E a gente percebe que a Avodá Zará, o serviço estranho, a idolatria, nos ambientes em que ela se infiltra, em que a idolatria se infiltra, as pessoas elas passam a se omitir em relação à Torá, aos mandamentos, à lei divina. Essa é uma das características mais marcantes da idolatria. Onde a idolatria entra, o zelo, a obediência, o apreço pela Torá sai. E assim, amigos, seguimos respondendo
a pergunta dessa nossa primeira parte. Qual conceito o Eterno enfatizou na Parashá Berucotai? O Eterno ele enfatiza que o adverso, o sofrimento, as dificuldades, as maldições fazem parte do Olam Hazé, ou seja, do mundo presente. E que, considerando o adverso, ou seja, levando em consideração, a nossa atenção na retificação do mundo deve ser maior do que a procura por bênçãos. Afinal, conforme diz o próprio texto, mais para frente, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando, ou seja, condicional, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, conforme podemos ler em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Por isso, não à toa citamos a expressão considerando o adverso. Porque muitas pessoas percebem o que há para ser consertado no mundo, mas não assumem as responsabilidades. Elas acreditam que o Eterno, que terceiros, que o Mashiach, é quem vão consertar o mundo. Haz Shalom, que o Eterno nos livre dessa percepção equivocada. Cada um de nós deve cumprir o papel ao qual estamos vinculados. Todos nós devemos atentar minuciosamente, diligentemente, cuidadosamente para a nossa Shelihut, para a nossa missão. Por isso está escrito em Lucas capítulo 10, verso 12. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Eterno, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos agora, amigos, para a parte 2 do nosso estudo, cujo título é Não os rejeitarei. Alguém poderia pensar que, em função das inúmeras maldições que acometeram o povo do Eterno, que em função dos inúmeros hatatim, ou seja, dos pecados cometidos, o Eterno se esqueceu do seu povo. Afinal, Am Israel, o povo de Israel, pecou e caiu muitas vezes. Mas será que por esses pecados, por essas quedas, Am Israel, o povo de Israel, foi substituído por outro povo? Será que ele foi abandonado por Deus, pelo Eterno? Dentro de Levítico mesmo temos o seguinte texto. Levítico capítulo 26, verso 44, parte A. Contudo, a despeito de tudo isso, ou seja, apesar de tudo isso, não os rejeitarei quando estiverem na terra dos seus inimigos. Onde começa, onde nasce esse contexto de um povo que peca e é exilado para a terra dos seus inimigos? A referência está em Devarim, Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Quando, pois, gerardes filhos e filhos, quando, pois, gerardes filhos e os filhos de seus filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, ou seja, a corrupção, o pecado, o desvio já está previsto. E fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal, o que é adverso aos olhos do Eterno, Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Iardém e o Jordão para possuir, e não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em número entre as nações, as quais o Eterno, o Senhor, vos conduzirá. Quem conduz Am Israel ao exílio, a Galut, a diáspora, é o Eterno, conforme Devarim, capítulo 4, verso 27. E ali servirei a deuses, supostos deuses, pretensos deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E então, dali buscarás o Eterno, Senhor teu Deus, e ficará desamparado, pessoal? Não. E o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, ou seja, de toda a tua vida. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no Aharit Hayamim, ou seja, nos últimos dias, voltarás para o Eterno, Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso e te desamparará? Não, pessoal. E não te desamparará, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, aqui está o remédio. Pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais alguma coisa tão grande como esta,
Ou se jamais se ouviu alguma coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu, Israel, a ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Mitzrai no Egito, aos vossos olhos. E a ti foi mostrado tudo isso, para que soubesses que o Eterno é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Esse texto está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, do verso 26 ao 35. Então, temos de maneira cadenciada, de maneira registrada, a forma como o Eterno agiu em relação ao seu povo. Vamos continuar dentro das Escrituras, entendendo essa dinâmica de uma forma mais aprofundada. Jeremias, Irmiarro, capítulo 6, verso 16. Assim diz o Eterno: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai mais uma vez aqui está o remédio, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossa alma. Então, nós vemos que, além do Eterno não rejeitar o seu povo, de ter mecanismos para o resgatar, para o redimir, o Eterno, ele orienta a perguntar pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas, pelos tempos passados, porque o referencial de ação já foi dado. Muitas pessoas hoje sofrem justamente por não considerarem essa realidade. Elas andam de templos em templos, de religião em religião, de novidade em novidade, sem considerar o registro, o remédio, sem considerar as orientações, as demonstrações do Eterno. Muitas pessoas, um contingente enorme, já sofreu maldições, já foi alcançado por bênçãos. Muitos rejeitaram a Torá, muitos se aproximaram da Torá, e tudo isso gera um referencial do que fazer e do que não fazer. Conforme diria Shlomo HaMelech, Salomão, não há nada novo debaixo dos céus. E o homem que busca esse remédio para a sua alma, para os seus níveis de consciência, ele deve considerar isso. Há todo um projeto em andamento, com grandíssima parte já executada. E o referencial do que não fazer, de como viver, de como não viver, está na Torá, na lei divina. Continuando, ter-lhe em Salmos 89, verso 34. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez, jurei pela minha distinção, pela minha definição, pela minha especificidade, pela minha santidade, que não mentirei a Davi, ao rei David HaMelech. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Esse texto, amigos, ele nos leva imediatamente para a Bessorá, para as boas novas, para os Ketuvim Nissarim, para os escritos nazarenos. Em Romanos 11. A Igeret, a carta de Shaul HaShaliach, aliás, de Paulo emissário, para aquele contingente que estava em Roma. Romanos 11, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Eliarro de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Eterno, Senhor, mataram os teus Neviim, teus profetas, derrubaram e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha vida? Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal, a idolatria. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, da ren, da bondade, da misericórdia do Eterno. E se sua queda é a riqueza do mundo, e sua diminuição a riqueza dos gentios, dos goim, dos estrangeiros, quanto mais a sua plenitude.
Esse é o verso 12, Romanos 11, verso 12. Agora o verso 18. Não te glories, portanto, contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, amigos, Romanos 11, ele começa a desmantelar, a descaracterizar um sentimento de posse. Existem algumas pessoas que, ao se relacionarem com a Escritura, ignorando toda essa história pregressa, toda a contextualização histórica do povo de Israel, elas tendem a pensar que tudo que está escrito ali é para estrito benefício somente dela e de sua família, ou de sua comunidade, ou de sua religião. E Shel Hashaliah, ele nos adverte contra esse comportamento. Não foi essa pessoa, essa família, ou essa instituição escusa que sustentou as Escrituras, o povo de Israel. Existe uma história pregressa. Existe uma raiz. E essa raiz deve ser a busca de todo eleito. Onde isso aqui começa? Onde isso aqui culmina? O que isso aqui significava no seu tempo? Para que a pessoa não faça uma leitura anacrônica, ou seja, descabida em relação aos eventos das Escrituras, tentando interpretar fatos milenares com a carga de conhecimento que ela tem do século XXI. Muitas das pessoas que ressignificam as Escrituras, aliás, que tentam ressignificar as Escrituras, ignoram completamente as palavras de Romanos 11. Por isso, não à toa, nas palavras de Mib, ou seja, Mashiach Yeshua ben Yosef, temos o seguinte texto. O seguinte texto é em Lucas 14, do 7 ao 11. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Mashiach Yeshua lhes propôs uma parábola, ou seja, um midrash. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: amigo, dá o lugar onde estás a este, e então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Também temos um texto em Mishlei Provérbios, capítulo 25, verso 7, que continua esse conceito, onde lemos, aliás, que é a raiz desse conceito. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Então, amigos, existe um conceito na Torá que trata de indivíduos que, de maneira inadvertida, de maneira incauta e descuidada, se assentam, se colocam em lugares que não são seus. E qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que o texto nos diz que existe uma pessoa, pode existir uma comunidade, pode existir um povo mais digno do que tu, do que vocês. Geralmente as pessoas que estão vinculadas à idolatria, à Avodah Zará, elas têm um senso muito elevado de exclusividade, de última bolacha do pacote. E em nome dessa pretensa exclusividade, elas passam a descaracterizar aqueles que, de direito, que precedem elas, têm maior legitimidade. E ambos os textos, em Lucas, em Mishlei Provérbios, falam de uma grande vergonha e de uma autoridade que retira essas pessoas dos lugares em que elas não deveriam estar. Conforme lemos, dá o lugar onde estás a este, não é teu. E então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. E a gente observa que essa falta de humildade, essa falta de conhecimento das raízes, essa falta de conhecimento daqueles que nos precederam,
ela é um fenômeno generalizado. Dificilmente uma pessoa, ao ser abordada em relação a algum assunto da Torá, das Escrituras, ela diz que vai checar, que precisa estudar, que ela precisa se aprofundar mais no assunto. Ela acredita que ela já sabe tudo o que tem para saber sobre o assunto. Não porque ela estudou de maneira exaustiva ou extensivamente, mas porque ela é enganada, ela é engodada por uma percepção ilusória de determinado povo, de determinada religião, de determinado grupo, de que ela já sabe tudo o que tem para saber sobre aquele assunto. Isso acontece em relação às Escrituras como um todo e principalmente em relação à figura do Mashiach. Quando as pessoas ouvem sobre o Mashiach Yeshua, elas pensam em seus corações: eu já sei tudo que tem para saber sobre ele. Mas se eventualmente ela for questionada a respeito do seu sentimento nacionalista, sobre seu zelo, sobre o fato dele ser um zelota, sobre o fato dele apresentar resistência a Roma, ao Tsaduquim, aos saduceus, ao fermento dos fariseus, à hipocrisia dos fariseus. Se ela for questionada a respeito da relação do Mashiach com os essênios, a respeito da relação do Mashiach com a Torá e com o Eterno, elas não vão saber. Na maioria dos casos, elas repetem conceitos aos quais elas foram expostas no decorrer de suas vidas, sem nenhum critério, sem nenhuma base, sem nenhuma metodologia. Tem até uma expressão comum para isso, chamada papagaio de pirata. Ela não checa a fonte. Esses grupos, pessoas, religiões, instituições, eles não checam a fonte. Eles não têm referência, eles não têm base textual. Mas eles juram que conhecem, eles juram que sabem. Então, Mishlei Provérbios, capítulo 25, verso 7, e Lucas, capítulo 14, verso 7 ao 11, ele encoraja a necessidade de ter essa humildade em relação ao conhecimento, essa necessidade de saber, essa necessidade, muitas vezes, de começar do zero, saber onde se está para saber também onde se quer chegar. O que nos leva, amigos, à terceira parte do nosso estudo, cujo título é Andando de Cabeça Erguida. A essa altura do estudo, você já entende a responsabilidade em relação às bênçãos e maldições. Entende que o Eterno não criou um povo com privilégio sobre os demais, ele criou um povo com uma responsabilidade específica de elevar as questões materiais, as questões terrenas, o tanto quanto possível, através da integridade do pensamento, fala e ação. Reparem que uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não segue seus mandamentos, é mentirosa, conforme está registrada nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos. Mas isso é uma questão de coerência. Uma pessoa que diz estar vinculada ao Eterno, ela tem que ser coerente. Ora, eu digo que conheço ao Eterno, mas repudio seus mandamentos? Conforme diz uma passagem no Tanar, nas Escrituras, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração se torna abominável. Será que isso mudou de lá para cá? Então, esse povo ele tem a responsabilidade de levar as questões terrenas o tanto quanto possível, através da integridade do pensamento, fala e ação. E também nessa altura, você já consegue visualizar que o Eterno ele não rejeitou o seu povo. Ora, se ele não rejeitou o seu povo, esse povo, os eleitos, continuam trabalhando, continuam com a responsabilidade de trabalhar. E nessa terceira parte, nós vamos entender o formato dessa Avodat Hashem, do serviço ao Eterno, que devemos prestar. Abra comigo a sua escritura, a sua Bíblia, em Levítico, capítulo 26, verso 13. Eu sou o Eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis para eles escravos, para eles, e quebrei os canzis de vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida, que é o título da nossa terceira parte. O trabalho
ele, em relação à Torá, em relação ao Eterno, ele é árduo, mas ele é nobre. Aliás, ele é o mais nobre do Olam Hazé do mundo presente. E a Torá nos mostra que nesse trabalho, durante esse serviço, devemos sempre estar de cabeça erguida, fazendo jus à nossa Shlihut, à nossa missão. E isso nos traz a seguinte pergunta: erguida em que sentido? Os nossos sábios nos dizem que devemos ter firmes os pés no chão, sem desconsiderar os olhos no céu, ou seja, pés no chão e olhos no céu. Significando assim que existe um projeto, uma forma de executar esse trabalho. Ou seja, temos uma base corporal, tanto para manter os pés no chão e os olhos no céu. O Eterno colocou em nós a capacidade de lidar com a materialidade da maneira correta, ou seja, com as questões terrenas, com as questões de baixo, sem se perder, sem desconsiderar as questões transcendentais, chamadas espirituais. Temos que diariamente nos esforçarmos para elevar esta materialidade. De que forma? Entendendo como a Torá, ela sistematiza a vida de um eleito. Sistematiza o seu acordar, o seu levantar, o seu dormir, o seu sair, o seu interagir, o seu se dar em casamento, o seu criar de filhos, o seu trabalhar. Conforme falamos na parte 1 e 2, existe toda uma sistematização. Repara como é caótica a vida da pessoa que acredita que o Eterno abandonou o mundo à sua própria sorte. Ela não considera um sistema criacional. Ela não considera um roteiro, um script para a sua vida. E por isso ela se perde nas mínimas questões. Então é necessário investir tempo de qualidade para entender a Torá, ou seja, a lei divina. E nesse processo, onde investimos tempo, também é preciso uma grande dose de entusiasmo, energia, interesse. É necessário que cada um de nós, que professamos o nome do Eterno, nós façamos uma imersão dos mandamentos na cultura, na língua, na escrita, na política, no letramento em hebraico, principalmente o hebraico bíblico. Daí então, e só então, eu, você, nós, o indivíduo que professa o nome do Eterno estará apto a entender os aspectos básicos daquilo que ele professa. Porém, primeiro, de maneira basilar, primeiramente, o indivíduo deve buscar conhecer o Eterno, buscá-lo todos os dias, ter uma experiência genuína com o Eterno, se comunicar com o Eterno, demonstrar suas fragilidades, suas debilidades, pedir ajuda para levantar se estiver prostrado, para acordar se estiver sonolento. E assim, de maneira material, ou seja, materialmente falando, de maneira comprovada, ele vai estar elevando o seu dia a dia ao Eterno. Tudo que ele faz, tudo que o eleito, o Filho da Luz faz, o Beneior, deve ser considerando elevar aquilo que o Eterno traz de desafio na vida dele. Elevar de que forma? Sempre jogando a situação para um outro patamar, colocando nas mãos do Eterno. Obviamente não se eximindo das suas responsabilidades, mas sempre pedindo auxílio ao Eterno. Eterno, devo fazer, devo seguir, devo ir, não devo ir? Devo fazer essa entrevista, não devo? Devo me relacionar com fulano, com ciclano? Devo comprar isso, aquilo? E essa é uma prática indissociável do dia a dia do eleito, do Eterno. O eleito do Eterno não pode abrir mão desse relacionamento, senão todo o resto se torna estritamente mecânico. O que adianta citar, uma pessoa saber citar de cabeça, a Bíblia inteira e não conhecer o seu escritor, ou seja, o seu idealizador, ou seja, o Eterno? E há muitas pessoas por aí que citam passagens inteiras, livros inteiros de cabeça, mas por mero esforço mecânico e religioso. É preciso saber o que está acontecendo ali, o que está acontecendo por trás dos bastidores, para não viver uma vida mecânica. Poxa, legal, agora eu conheço parte da cultura do povo de Israel, eu conheço o hebraico bíblico.
Eu conheço as mitzvot, os mandamentos, a prática, a halahá, ou seja, a jurisprudência em cima dos mandamentos. Eu conheço a Guimará, a Mishnah, o Talmud. Conheço os livros dos principais sábios. Sei quem é o Mashiach. E o Eterno, que é a fonte e a razão de todos esses conhecimentos. Conforme trazido em algumas outras parashot, existem pessoas, Hazé Shalom que o Eterno nos livre, que se apegam estritamente ao rito, ao material, às partículas. Elas idolatram as partículas, mas ignoram aquele que organiza as partículas, aquele que organiza a história, aquele que setoriza, divide ovelhas e cabras, que divide Bnei Or de Bnei Rocher, filhos das trevas e filhos da luz. É preciso entender, é preciso buscar a fonte de todas as coisas, o Eterno. A respeito dessa busca, olha o que nos conta Mishlei Provérbios, capítulo 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça, retidão e integridade. Melhor é meu fruto do que o ouro, sim, melhor do que o ouro refinado, e as minhas palavras e as minhas novidades, os meus bens, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os tesouros. E aqui, amigos, temos a introdução da nossa quarta parte nessa expressão bens permanentes. Quais são os bens que permanecem? Qual é o legado que permanece? Conforme uma obra, uma literatura, um questionamento do Rabino Sacks, serão os nossos netos tementes ao Eterno? Eles estarão vinculados à cultura da Torá? Estarão vinculados ao povo de Israel? Eles terão zelo pela Torá? Eles conhecerão os males que o povo de Israel passou? Questões políticas, questões da terra de Israel, questões sobre o Holocausto. Eles terão um sentimento nacionalista? Eles terão senso de identidade, de pertencimento? Ou eles andarão dispersos, totalmente alheios a essa realidade, conforme é o quadro de muitos hoje? Essa é a pergunta antes de partirmos para a parte 4. O que nos impede? O que nos atrapalha? Vamos agora, amigos, à parte 4 do nosso estudo, a egolatria. A Parashá Berucotai enfatiza o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, mais do que qualquer outro livro. Assim, Berucotai é um encerramento apropriado para o livro de Vaikra Levítico. Porém, para vivermos essa imersão a qual o livro nos convida, é necessário que cada um de nós se livre, consiga se despir do ego inflamado, do fermento, conforme nos conta, conforme está registrado em Lucas capítulo 12, do 1 ao 3. Acautelai-vos, tomem cuidado, primeiramente, com os fariseus? Não. Do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então é sempre importante fazer essa distinção. Existia dentro o corpo farisaico uma prática de hipocrisia. De todos? Obviamente não. Mas era algo que fazia parte do movimento. Por isso a associação. Alguns expoentes entre os Perushim, entre os fariseus, guardavam uma prática hipócrita dos mandamentos. Há uma parashá aqui no Spotify ou em outro canal, ou no YouTube, cujo título é As Duas Faces da Maledicência, a real história dos fariseus. Para que você possa entender essa dinâmica, não deixe de escutar essa parashá. Continuando, Luke 12, capítulo 1, até o capítulo 12, verso 1 ao 3. Acautelai-vos, tomem cuidado, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porém, saibam que não há nada de encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.
Então a gente tem dois comportamentos aqui. Coisas ditas em trevas e coisas ditas no ouvido de alguém em um gabinete numa sala. Esse texto, amigos de Lucas, ele fala de um julgamento generalizado que vem da parte do Eterno. E nesse julgamento do Eterno, os elementos que compõem os bastidores de determinadas ações serão finalmente conhecidos. Esse texto de Lucas, ele aponta para uma idolatria disfarçada, um desserviço ao Malhut Elohim, ou seja, um desserviço ao reino dos céus, que se disfarça de trabalho divino, principalmente nas instituições que segregam e particionam as Escrituras como um livro responsável somente por trazer acalentos para as mentes cansadas. Então, certas pessoas, ao se depararem com o poder curativo da Torá, dos mandamentos, dos benefícios, elas se valem desses textos, desses conceitos, e ao invés de fazerem seus ouvintes viverem a Torá como um todo, elas criam uma situação de interdependência indigna, onde os indivíduos são encorajados somente a buscar benefícios diante do Eterno. Conforme trouxemos de maneira linear, o Eterno enfatiza muito mais as maldições, porque as bênçãos são suficientes para aqueles que ouvem a voz do Eterno e praticam os mandamentos, mas o Eterno não abre mão de uma descrição detalhada das maldições, justamente para frear esse tipo de comportamento na vida do eleito. Você é eleito? Você é filho da luz? Então, necessariamente, você não estará procurando só benefícios na presença do Eterno. Você vai procurar contribuir. Continuando. Principalmente nas instituições que segregam e particionam as Escrituras como um livro responsável somente por trazer acalentos e refrigérios para as mentes cansadas. As Escrituras desenham uma missão existencial muito maior do que somente ser acalentado, muito maior do que o ego, conforme está registrado em Hebreus capítulo 13, verso 16. A Igeret, a carta de Shaul HaShaliach, de Paulo, o emissário, para os hebreus. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais elevações, vulgarmente escrito aqui como sacrifícios, Deus se agrada. Yaakov, Tiago, capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí também há confusão e toda espécie de males. Provérbios 18, verso 1. Quem se isola busca interesses egoístas, conforme trouxemos alguns versículos anteriormente. E o que falastes ao ouvido no gabinete, isolado. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então existem pessoas que de forma cadenciada, conforme trouxemos na Parashá, elas não levam em conta aquilo que o Eterno enfatiza na Torá. Elas não levam em conta que o Eterno não rejeitou o seu povo. Elas não levam em conta que elas não são a última bolacha do pacote. Elas não têm uma cabeça erguida, uma vida pública diante da Torá. Ela não maneja bem a palavra da verdade. Ela busca aqueles que estão imersos em egolatria, o que está escrito em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas. Então, o que nós temos hoje, em relação à política religiosa de Edom, o sistema político religioso de Edom, de Roma, nós temos várias facções e várias questões sectárias, várias denominações. Segundo o último censo, mais de 40 mil denominações, que juram que estão unidas em um só interesse, em um só propósito, mas não estão. Cada instituição busca um interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Cada grupo, cada pessoa que se isola dessas questões que a Torá traz de maneira urgente, busca seus próprios interesses. Conforme eu já ouvi de uma pessoa uma vez, quando ela ouviu sobre a importância de conhecer o hebraico bíblico, principalmente o hebraico bíblico, ela disse: Deus me livre.
se referindo à complexidade da língua, mas sabemos que não é somente isso. A verdade lhe era: Deus me livre, para que eu quero envolvimento com isso? Eu só quero o venha a nós. O que você tem para me dar, Eterno? O que Israel tem para me dar? O que o Mashiach Yeshua tem para me dar? Conforme ele mesmo disse: vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão atrás de mim somente pelo pão que perece. Vocês não estão nem aí para as palavras que eu digo. E é uma característica muito interessante nessa história, é que o Mashiach não nega o pão. A pessoa foi lá, se alimentou, encheu sua barriguinha e foi embora. Assim também como os 10 leprosos, só um voltou. Então, por aí, começamos a entender a dinâmica do portão estreito. Procurar entrar pelo portão estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pelo caminho da perdição, pelo portão largo. Dez pessoas com tsaraat, com, abre aspas, lepra, são curadas, só uma volta. Matematicamente, 10%. 10% verdadeiramente se interessa pelo que de fato está acontecendo ali. Pelo que de fato era a missão do Mashiach Yeshua ben Yosef. A maioria só quer benefícios. Receberão seus benefícios e só. Não conhecerão o Eterno, não conhecerão o Mashiach, não serão salvos, porque não têm participação com o Malhut Elohim, com o reino dos céus como um todo. Queriam somente uma parte, a parte dos benefícios. Hasvei Shalom, que o Eterno nos livre. Continuando, João, capítulo 3, verso 20. Porque todo aquele que faz o mal, o adverso, odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não são autônomas. Essa pessoa que vem para a luz, ela considera que tudo vem do Eterno. O Eterno é a fonte de todas as coisas. Ela procura apresentar dioturnamente, de maneira cadenciada, de maneira gradativa, cada vez maior, sua vida, os elementos da sua vida, seu dia a dia, suas ações, seus pensamentos, ao Eterno. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, temos 2 arquétipos de pessoas aqui, conforme sempre trazemos nas outras parashot: filhos da luz e filhos das trevas. Todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então, uma relação antagônica. A pessoa ouve o certo, ouve o caminho certo, ouve o que tem que fazer segundo a Escritura, pergunta, questiona sobre as veredas antigas, e quando ouve, ela tem um comichão no ouvido, ela não aguenta, ela odeia o que ela ouviu. Em vez dela se regozijar, se alegrar na presença do Eterno, pelo conteúdo que o Eterno tem dado a ela odeia aquilo. Algumas pessoas, durante a nossa caminhada de instrução, durante a caminhada da Kehilat Shemini Israel, não suportaram a questão, o real alcance da soberania divina. Elas dizem: não é possível, Deus não pode mandar em tudo. Tem muita atrocidade acontecendo no mundo. Alguma coisa tem que estar na mão dos Shedim, dos seres danificadores, dos demônios, de Hassatan. Na nossa mão, temos que ter escolhas, não é possível. De maneira impressionante, elas dormem melhor, acreditando que a coisa toda, que o projeto todo do mundo está nas nossas mãos e de seres danificadores, do que na mão do Eterno. O Eterno é a fonte de todas as coisas, de todas as questões que nos acontecem e que nos acontecerão. Então temos a nossa responsabilidade, seremos culpabilizados, mas nada disso esvazia o fato de que o Eterno tem absoluto controle sobre todas as coisas e pessoas e situações, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Eterno é o grande maestro, o grande escritor de tudo isso. Toda a criação presta continência ao Eterno. Não existe meia soberania, 10% de soberania. Ou é soberano ou não é. Se não é, como muitos acreditam,
o Eterno teria inimigos, pessoas que ficam contra ele. Como se a Torá se tratasse de um filme de Hollywood. Como se o Eterno tivesse inimigos, pessoas capazes de fazer frente à sua vontade. Não tem. Então esse texto de Yohanan, João 3, capítulo 3, verso 20, ele desenha para nós a dinâmica de relacionamento dessas pessoas com a verdade, tanto dos filhos da luz quanto dos filhos das trevas. Próximo texto, carta de Shaul HaShaliach para os Filipenses, capítulo 2, verso 3. Carta do emissário Paulo para os Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a gente percebe, através desses textos das Escrituras que lemos aqui, que existe um caminho, existe um método a ser trilhado que o Eterno criou. Porém, o ego, a egolatria, impede determinados indivíduos de observarem, de sentirem que falta muito para eles estarem na presença do Eterno de maneira digna. O ego seduz essas pessoas dizendo para elas que elas já chegaram lá. Tem 100 quilômetros, ela caminhou 500 metros, e o ego vai falar assim, tá bom, tá suficiente. É isso aí. Tem gente que nem andou, você já andou pra caramba. O ego faz pessoas, grupos, instituições ignorarem que é possível que tenha sido convidado também uma outra pessoa, uma outra instituição, outro povo, ainda mais digna do que ela, do que eu, do que você, do que nós. Mas Shalom, que o Eterno nos livre da egolatria. Conhecida na cultura do povo do Eterno, na cultura da Torá, como Yetzer Hará, inclinação para o mal, inclinação para o adverso. É a inclinação para o adverso dentro de cada um de nós que tenta nos persuadir, tenta nos afastar da presença do Eterno. E os eleitos, reconhecendo esse padrão nocivo dentro de si mesmos, obviamente eles não vão ficar olhando a grama do vizinho, eles vão primeiro retificar esses problemas dentro de si mesmos, ou seja, retirar o cisco para que eles possam tirar a trave de outros olhos. Como que ele vai tirar o cisco se ele não reconhece que tem um cisco? A pessoa está quase caindo, com o olho quase caindo, aí tu fala assim, você está bem? Ah, tô bem, tô ótimo, tô enxergando tudo. É mentira, não está enxergando. Cego que guia cego, ambos cairão num despenhadeiro, num desfiladeiro, num abismo. Às vezes Shalom, que o Eterno nos livre. E essa parte 4, amigos, ela nos leva à conclusão do nosso estudo, cujo título é Um Legado que Permanece. Quem é a pessoa mais digna, diante de tudo isso que citamos, que falamos a respeito dos conceitos que o Eterno enfatizou na Parashá Berocotai, na segunda parte, quando falamos que o Eterno não os rejeitou, não rejeitou o povo de Israel, não rejeitou o seu povo. Na parte 3, andando de cabeça erguida. Na parte 4, egolatria. Diante de tudo isso, na nossa conclusão, fica a pergunta, quem é a pessoa mais digna? A pessoa mais digna, ela considera aquilo que o seu Criador, o seu Feitor, o seu Idealizador, o seu Planejador tem para a sua vida. Ela se pergunta, o que o Eterno ele traz de maneira breve nas Escrituras? O que ele descreve de maneira mais extensa? Ou seja, o que o Eterno quer que eu preste mais atenção durante a minha vida? Quais são os parâmetros do Eterno? Será que subirá ao Monte Santo, ao Monte Distinto do Senhor, qualquer um? Esse é o critério das Escrituras? Qualquer um? Basta ter fé? O Eterno vê o que está no coração? Geralmente as pessoas que falam isso, elas não têm preocupação nenhuma em retificar o seu comportamento, em ajustar os seus traços de caráter. Elas usam essa desculpa, Deus vê o que está no coração. E entra qualquer um, por causa disso, no monte específico, no monte distinto, no monte santo do Senhor? Não.
Para tudo tem critério. E o critério dessa questão específica está em Terlim, Salmos 24, verso 3. Terlim 24, verso 3. Quem poderá subir no monte de Adonai do Eterno? Quem poderá entrar no seu distinto lugar, no seu santo lugar? Aqueles com mãos limpas e coração puro, que não tornam vão os propósitos de sua vida, nem juram votos apenas para engano. Esses sim, eles receberão uma bênção do Eterno e a justiça de Deus que os salva. Assim é o caráter dos que o buscam. Assim é o caráter de Jacó, dos que buscam a tua face. Terlim, Salmos capítulo 24, do 3 ao 6. Foi o texto que acabamos de ler. E no verso 4 temos a expressão que não tornam vão os propósitos de sua vida, que não tomam como pormenores aquilo que o Eterno estabelece em sua lei divina. Para muitas pessoas por aí, a lei do Eterno já caducou. Vivemos em um pretenso tempo da graça. Esquecem as palavras do Mashiach Yeshua quando dizia: vai e não peques mais. O Mashiach, ao curar alguém, ele não dizia: vai e se torne messiânico, se torne Netzarim. Começa a pregar que eu ressuscitei no terceiro dia e que eu vou voltar. Senão você vai para o inferno, senão você não está salvo. Não, ele dizia assim, você está bem? Está restabelecido? Vai e não cometa mais erro contra a Torá. Por quê? Porque o Mashiach Yeshua sabia que sua missão era elevar o nome do Eterno, que ele diminuísse, conforme diria Shaul HaShaliach, e que o Eterno crescesse. Essa é a missão de todo Bnei Or, de todo filho da luz. O Mashiach Yeshua sabia, reconhecia e cumpria que não existe relacionamento com o Eterno desprezando seus mandamentos. Nas próprias palavras dele, eu não vim para destruir a Torá, a lei divina, os mandamentos. Muito longe disso. Então existe, em toda a Torá, sistematicamente, uma forma de trabalho, de Avodat Hashem, de serviço divino. Existe uma forma como o Eterno se revela aos seus eleitos. Existe a dinâmica da bênção e da maldição. Existe uma forma adequada de trabalhar. Existe a forma de lidar com o mundo presente, suas dificuldades. Existe também uma forma de deixar algo para os nossos descendentes, para a nossa posteridade, ou seja, um legado, conforme lemos lá na primeira parte do nosso estudo. A Guemará leu as palavras de Levítico 26, verso 37, e tropeçarão uns nos outros para significar que um tropeçará no hatat, no pecado do outro. A Guemará conclui, portanto, que todos são responsáveis uns pelos outros. Cada filho da luz é responsável por outro filho da luz. De que forma? A maioria das instituições se preocupa somente com o aqui e agora. A maioria das instituições que hoje se dizem messiânicas não estão preocupadas com a posteridade, com o que deixarão de legado. Estão preocupadas somente com o aqui e agora. Muitas delas ignoram questões sobre o Holocausto, sobre a nação de Israel, sobre a geopolítica de Israel. Não sabe quem ataca Israel, não sabe por que Israel ataca. Aliás, por que Israel se defende. Não tem um apreço, um senso de identidade e pertencimento construído. E conforme enfatizamos na primeira parte do nosso estudo, o Eterno ele demonstra que toda questão adversa, o sofrimento, as dificuldades, as maldições fazem parte do Olam Hazé, do mundo presente. E a nossa atenção a esses detalhes devem ser sempre presentes. Uma vez que o sofrimento tem causa rastreável, e ele existe para elevar a materialidade. Conforme dizem os nossos sábios, tudo é para o bem. Ou seja, não podemos ficar parados se nos depararmos, se estivermos diante de um pedaço do mundo que precisa ser consertado, retificado, elevado. Não podemos reter nossas mãos em relação àquilo que vemos de errado. Caso contrário, responderemos por isso, como está registrado em Yaakov, Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que, pois, sabe fazer o bem, o certo, o correto,
e não faz, comete hatat. Por quê? Porque para isso fomos colocados aqui, para fazer techuvá, uma techuvá sincera e real, funcional, em comunidade. Temos que nos organizar para construir Beit HaSefer, casas do livro, casas de estudo, sinagogas. Temos que considerar aquilo que está de torto na nossa sociedade e retificar com a ajuda, com a orientação do Eterno. Conforme dito, na quarta parte do nosso estudo, o ego, ele leva a pessoa a crer que ela está onde deveria estar, que ela é que deveria ser alcançada por bênçãos, sem maiores necessidades de retificação, de melhoria, de expansão, de legado. E no nosso contexto de israelitas, ou seja, somos as 10 casas que foram espalhadas entre as nações, na Galut, no exílio, existe um bem específico a ser feito, que é o estabelecimento de um legado sólido. Que legado sólido é esse? É nos reunirmos periodicamente para estudarmos a Torá, entendermos aquilo que o Eterno exige de nós numa sociedade. O que construiremos para a próxima geração? Serão nossos filhos, nossos netos, observantes de Torá, dos mandamentos? Teremos construído comunidades sólidas com o testemunho do Mashiach e Yeshua? Há um artigo do Rabad, eu já citei em outras parashot, chamado A Crise da Conversão, Quem é o Vilão? É só você jogar isso no Google, A Crise da Conversão, Quem é o Vilão? Rabad. E você vai entender um pouco a dinâmica dessa questão da techuvá, das dificuldades inerentes à techuvá, à conversão, dentro dos aspectos formais, dentro dos aspectos legais, pelo Beit Din. E lá, se não me engano, em 2017, 2018, eu deixei um comentário mencionando a responsabilidade das 10 casas. Temos que nos organizar, temos que crescer em conhecimento da Torá. Você em qualquer parte do mundo ou do Brasil, se você nos ouve do Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, sabe que existe uma responsabilidade que recai sobre você ao ouvir essas palavras. Poxa, que Shemini Israel, não consigo estar vinculados a vocês nesse momento. Baruch Hashem, não deixe de estudar a Torá, não deixe de estabelecer na sua casa um local para estudo, não deixe de possível encorajar seus amigos e familiares a estabelecerem uma comunidade que deixará um legado real e sólido para a posteridade. Essa sim é a verdadeira união. A organização, a conscientização das 10 tribos na Galut, no exílio, que as fará contribuírem de maneira real, construindo comunidades, sinagogas, casas de estudo. E que elas possam crescer nesse propósito. Conforme citamos, tradicionalmente, o ególatra ele foi encorajado por sistemas religiosos diversos, por ideias diversas, por filosofias diversas. O ególatra foi condicionado a entrar em estruturas já prontas, mas ele não foi ensinado a trabalhar nesse sentido, de construir, de deixar um legado. Ele entra, usufrui, não entende o que está acontecendo ali, sai como entrou, porque o objetivo dele é estritamente situacional. Ele não pensa a longo prazo, não pensa na situação como um todo. Ele procura estar isolado no seu núcleo familiar, não considera as questões comunais, as observações das festas, dos Shabbatot, em comunidade. Ele é como se fosse um sommelier, um degustador de religiões. Ele elenca na Bíblia aquilo que de melhor ele acha que vai conduzir a vida dele, como se estivesse num restaurante à la carte. Ele escolhe instituições que melhor lhe agradam, sem considerar a carga individual de trabalho, de responsabilidade que ele tem, de entender o que está errado e de corrigir. Esse tipo de pensamento, de atitude, acredita que sempre uma instituição, uma pessoa, um Messias, um Deus, é que tem que resolver os problemas da vida dele. É uma egolatria, é um ego gigantesco, inflamado pelo Yetzer Hará, pela inclinação do mal, que não consegue ver o que
de fato importa. E essas pessoas, elas não conseguem enxergar a diferença do normal e do comum. Eu me deparei com algumas pessoas na minha vida que elas viam uma atrocidade e eu comentava com elas a respeito dessa atrocidade e essas pessoas falavam assim, mas isso é normal. E eu prontamente corrigi elas dizendo, não, isso não é normal, isso é comum. Qual a diferença? O comum, ele é algo generalizado, ele é compartilhado por muitos. Já o normal, etimologicamente falando, ele aponta para algo conforme a norma, conforme a regra, algo regular. Então, o normal é a situação ideal. É o alto padrão que buscaremos. O comum é o que está acontecendo. Muitas pessoas acham que o comum é o normal, e não é. É comum que as pessoas sejam iletradas a respeito do hebraico? As pessoas que dizem, que professam o nome do Eterno? É comum. Agora, é normal? É conforme a norma? É conforme a regra? É conforme o padrão da Torá? Não. E essa é uma retificação que a Parashá Berukotay nos convida, finalizando o nosso estudo aqui, amigos, a fazer separação entre os assuntos, entre os temas, o que é normal, o que é comum, o que é bênção, o que é maldição, o que é o correto a se fazer caso estejamos seguindo o Eterno, o que não é correto. Tudo isso, todo o nosso dia a dia, nosso proceder está elencado na Torá. Existe uma necessidade urgente de entendermos, de nos aprofundarmos nesse tema. Obviamente, essa Parashá, nesse curto espaço de tempo, não pretende esgotar o assunto, mas somente trazer um direcionamento a respeito daquilo que é normativo, daquilo que é normal. O que é o normal em relação àqueles que professam o nome do Eterno? O que é normal está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde lemos: procura apresentar-te ao Eterno aprovado, não de qualquer maneira, mas aprovado, como obreiro, como trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, amigos, existe um padrão, existe um método, e todo aquele que procura se apresentar diante de Deus aprovado tem que necessariamente entender este método, correr atrás do letramento, correr atrás do estabelecimento de comunidades, correr atrás de retificação de conceitos equivocados em relação às Escrituras, em relação à soberania, em relação ao Eterno, para que ele possa, segundo o texto que acabamos de ler, manejar bem a palavra da verdade. É manejar bem, é ter perícia ao manejar determinado instrumento. Não é manejar de qualquer jeito, é manejar bem. Entender que cada assunto da nossa vida cotidiana já foi endereçada em algum momento, em algum versículo, em algum livro pela Torá, pelos mandamentos. E assim todos nós estaremos, segundo a ajuda do Eterno, segundo a vontade do Eterno, finalmente andando de maneira normativa, de maneira normal, segundo a Torá, de maneira regular, conforme a regra, conforme a norma. Tradicionalmente, amigos, quando finalizamos a leitura de um livro, dizemos sempre Hazak, Hazak, Venit Hazek, ou seja, seja forte, vamos nos fortalecer. Tradicionalmente, sempre falamos essa expressão, essa frase, no término da leitura de um livro da Torá. Hoje terminamos o livro de Vaikra, Levítico, na última Parashá, Berukotay. Na semana que vem, se o Eterno permitir, traremos a exposição da Parashá Bamidbar, que começa o livro de Bamidbar, conhecido aqui como Números. Não deixe, amigos, de nos acompanhar aqui no YouTube, ou no Apple Podcasts, ou no Deezer, ou no Spotify, ou no Amazon Music, onde estamos também. Temos um link no YouTube, onde temos um espaço na nuvem, onde guardamos os nossos áudios a respeito da soberania divina. Se eu não me engano, estamos na aula de número 46. Não deixe de acompanhar esses estudos também sobre a soberania divina, porque o espaço destinado ao estudo da Parashá é somente, conforme percebido,
um setor dos estudos necessários para o entendimento da Torá. Existem outros diversos setores, outras diversas literaturas, e com a ajuda do Eterno estamos construindo essa base referencial daquilo que é basilar em relação às Escrituras, para que você possa se desenvolver na presença do Eterno, para que você possa ter uma techuvá real e sincera e funcional acima de tudo. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.